Olá, olá, estamos começando o 8º episódio do Goiás Pode Mais. Como vocês sabem, comigo, André Rodrigues, com ele, o próximo governador do estado de Goiás, Gustavo Mendanha. Que tal, Gustavo? Que tal? Tudo bem, amigo? Muito bem. Como estás? Eu tô do jeito que Deus quer, o rimandou, maravilhoso. E trouxemos, naturalmente, hoje temos um convidado especial. Até que enfim Põe a saiu. música aí. Até que... Põe aí, editor, dá trabalho pro editor mesmo. E é o seguinte, trouxemos uma figura que é mais inteligente, me parece, do que você e eu, juntos. Gustavo Mendanha, esse garoto prodígio. Puxou a mãe. Puxou a mãe? Tá certo. Azaf Mendanha, fala, Azaf, como é que você tá, irmão? Bom dia, boa tarde, na verdade, Boa já, tarde. né? É, boa tarde. Eu costumo falar mais bom dia, boa noite. Eu não vejo muito sentido no boa tarde. Você vê que um garoto já começa questionando o bom dia e o boa tarde. A juventude é uma maravilha. Como é que você tá, cara? Tá bem? Eu tô bem. Hoje eu ia pro tênis, só que eu machuquei o dedo. Hoje o meu dedo já tá machucado, só que já tá melhor. Aí hoje eu bati ele, tá roxo a minha unha. Ô, sabe, vamos fazer o seguinte, apresenta o podcast, porque em 2 perguntas você já contou tudo, já saiu falando da tua vida. Que coisa maravilhosa. Vem cá, bicho, assim, na lata, de cara, já sabe o que vai fazer da vida? Não. Não sabe, né? Tem uma ideia? Uma coisa que eu gosto muito... As minhas matérias favoritas são história, filosofia e política. Política não é uma matéria, mas a gente devia estudar. A gente devia estudar, não tenha dúvida disso, a gente devia estudar. Vocês conversam, você e seus amigos, sobre política, na sala, no intervalo e tal? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Mas você puxa o assunto? Não muito, eu deixo rolar as coisas. Vem cá, quantas pessoas te perguntam, vem, Azaf, o que é que teu pai faz? Tu responde o quê, cara? Respondo que ele é político. Eu nunca fui de ficar falando, sou uma pessoa mais da minha, só que quando pergunta eu falo, não tenho o que esconder. Claro. E pergunta que não quer calar. Todos nós aqui nesse estúdio estamos ansiosos para saber isso. Como é o Gustavo pai? Gustavo, pai, ele é uma pessoa que não tem dó. Sempre que a gente vai jogar FIFA, ele me dá um pau. E vem cá, ele joga o quê? Você vai com Botafogo, ele com Manchester City, né? Não, eu jogo de Real Madrid, eu sou madrilenho. É mesmo? Ele joga de... Ele não tem um time fixo, né? Mas sério, ele como pai, é um pai amoroso, atencioso, conversador? Como é que é o Gustavo, pai? pai? Ele é um pai muito amoroso, ele sempre chega na gente, abraça. Ele é um bom pai. Ele lembra muito a figura do meu avô, né? Falecido, infelizmente, podia estar aqui com a gente. Sem dúvida. É uma figura que eu acho que ele se inspirou muito no meu avô, que eu consigo ver meu avô nele. Isso é bom e é bonito. É. E, Gustavo, como é que é o Azaf? Tá chorando já. Isso é uma manteiga, cara. Pelo amor de Deus. Tá chorando, o malandro, tá chorando. Mas vem cá, Gustavo, como é que é o Azaf, filho? Azaf é uma pessoa maravilhosa, inteligente. Ele tem uma personalidade mais parecida com a personalidade da mãe, né? Ele é muito crítico, ele gosta de ter uma conversa, eu acho que fora do tempo. O Azaf, ele, embora tenha quase 14 anos já, ele já parece ter os seus 17, 18 anos, né? Ele gosta de falar sobre política, ele gosta de falar sobre filosofia. O Azaf, ele tem muita curiosidade, então está sempre na internet, assistindo vídeos sobre curiosidades. E eu tenho muito orgulho dele, né, como pai. Eu me recordo quando o Azaf nasceu, acho que eu até brinquei já aqui, Você né? falou isso do dia do nascimento dele. Vou te mostrar o vídeo depois, tá aqui. Ele gravou. Alguém gravou, né? Eu lembro, inclusive tem um vídeo num canal dele, que não é o canal que posta esses vídeos, é outro canal que é conta pessoal que eu uso, eu uso pra ver vídeo, né? Eu já mostrei o vídeo dele com... Mostrou. Daí sabe quando você começa a ser youtuber? Eu lembro. Segue minha fanpage. Eu vou postar esse vídeo, cara. Aquele vídeo é maravilhoso. Eu ri muito desse vídeo. Mas o Azaf é essa pessoa aí, inteligente, criativa. Você sabe que quando o papai faleceu, eu acho que na 2ª, 3ª semana, ele fala algo muito forte pra mim, né? Ele chega em mim e fala, pai, tem uma coisa que eu tenho muito medo. O quê, meu filho? Porque meu pai, falando do meu avô, era uma pessoa maravilhosa, ele foi deputado, o senhor é prefeito. Eu não sei se um dia eu vou conseguir dar orgulho para vocês. Eu falei, meu filho, você dá muito orgulho. E ele é essa pessoa
Que é algo que a gente tem que esperar na nossa juventude, porque, querendo ou não, é o futuro. E pelo menos é o que eu vejo, eu não vejo muito disso, né? Eu não vou comentar aqui, não. Tem algumas coisas meio vergonhosas. Tá certo. Você gosta de ser jovem, tá aproveitando a juventude ou tá doido pra envelhecer logo, cara? Acho que a gente tem que aproveitar, querendo ou não. Porque é um tempo que eu não vou voltar. Não vai voltar, né? Agora eu tô aproveitando muito que antes eu não saí muito mesmo com meus amigos porque eu era novo e porque tava na pandemia. Agora eu tô voltando sempre com meus amigos, jogando boliche. Tá muito legal esse tempo, eu tô gostando. Vem cá, uma qualidade e um defeito de Gustavo Mendanha. Capricha no defeito pra gente, viu? Ó, eu vou usar uma palavra pros dois. Perfeccionista. Isso é boa. Fale mais. Dá pra perceber na questão do próprio mandato dele, né? Que 98%... foi 96%, só que acabou indo pra 98%. Eu acho que voto nulo, foi isso? Na verdade, uma candidata teve os votos invalidados. Então acabou 98%. Eu acho que é uma coisa impressionante. Eu acho que você devia ir atrás do Guinness. Eu acho que devia ir atrás do Guinness. Então acaba mostrando isso, que ele é muito dedicado, né? Mas isso acaba sendo ruim, de certa forma, porque mesmo você sendo perfeccionista, às vezes tenta fazer demais. Às vezes você não precisa tentar fazer demais, deixar as coisas. Esse moleque é bom, hein, Gustavo? Pelo amor de Deus. Fala da mãe agora. Quando tu tá com um problema, porque jovem tem problema também, né? Muito. Às vezes o adulto olha pro problema do jovem e diz, isso é bobagem, é fichinha, vai passar. Mas os problemas, a cada hora da vida tem seus problemas, né? Mas quando você tá com um problema na escola, sei lá, com os amigos, você leva primeiro pra tua mãe, pra Maiara ou primeiro pro Gustavo? O que acontece? O que eu falo normalmente é com um grande amigo meu, que ele é pastor, que ele também me leva pra escola, nosso motorista. Só que ele é pastor, converso muito com ele, então eu tento sempre dialogar. E acabo dialogando muito com ele sobre política, religião, filosofia política, essas coisas tudo. O Osnei é um amigo de juventude. O Osnei jogava comigo na Aparecidense. E eu levei ele para a igreja. E ele, enfim, foi uma pessoa que eu discipulei e hoje ele é pastor de uma igreja, uma figura que Que barato, cara. que fica com os meus filhos, acaba que ele é um discipulador. Eu até falei isso para você já, né? E é uma pessoa muito especial, é o pastor Osni. É quem passa uma boa parte do tempo com os meus filhos, né? E que eu, além de ter muita confiança nele, é uma pessoa que eu gosto muito, é um homem que realmente tem um caráter muito forte. E acaba imprimindo um pouco disso também nos meus filhos. Quem é o bravo da casa, Maiara ou ele? Precisa responder? Não, né? Maiara, né? E quando ela encarna na bronca, você corre pra buscar a proteção dele? Como é que é essa relação na casa de vocês? Eu acho que adianta muito esconder atrás dele, não, que Vai junto também, vai né? junto. Tá certo. Ô, Gustavo, como é que tá o ritmo das sabatinas? Então, hoje eu passei já por 2, daqui a pouco eu tenho outra. E claro, a gente tem feito as agendas normalmente de quarta a sábado no interior e domingo a gente vem para a região metropolitana. E tem sido assim, cara, maravilhoso, né? Esse final de semana finalizamos uma carreata lá em Caldazinha. Começa em Goiânia, passa por Canedo. Uma das maiores carreatas que nós fizemos. Tivemos também na região metropolitana do Distrito Federal e foram carreatas maravilhosas, recepção. Eu acho que cada dia que passa o calor da campanha vai aumentando e a gente vai sentindo que as pessoas estão começando a entender do processo político que nós estamos vivendo, né? Eu tenho dito isso, né? Inclusive com relação às pesquisas. As pessoas, Gustavo, não é possível que vai acabar. Não tenho dúvida que vai ter segundo turno e que nós estaremos no segundo turno. A verdade é que nós temos ainda quase 50% de indecisos. Eu acho que para presidente as pessoas já pegaram as suas bandeiras, enfim, a gente já falou sobre isso. Agora, essa reta final, as pessoas começam a escolher o governador, o senador, os deputados federais e estaduais. Então, o nosso trabalho agora é levar a mensagem, levar as nossas propostas. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que as pessoas entendam que nós não podemos continuar parado como este governo fez com o Estado nesses últimos 4 anos. Sem dúvida, cara. E olha, o número de indecisos ainda é muito grande no estado de Goiás. O que é que você tem para falar para aqueles que ainda não decidiram o seu voto? Porque tem um sujeito que decidiu que vai votar em você e ele não arreda o pé. Tem um sujeito que decidiu que vai votar no adversário e também não arreda o pé. Mas para o indeciso, o que é que tu tem a falar? Primeiro para as pessoas conhecerem o que nós fizemos em Aparecida, né? E
Eu acho que essa questão da votação, ela chama a atenção, né? O Azaf estava dizendo aqui, 98%, é algo impressionante. Agora, tem que saber o porquê desses 98%. Assumimos uma prefeitura que vinha, sim, sendo conduzida de uma forma brilhante pelo Maguito, mas que além de a gente manter tudo aquilo que estava planejado, a gente ousou e conseguiu tornar a cidade inteligente. Saímos de 35 mil empresas para quase 70 no dia 31 de março, quando renunciei, hoje mais de 70. De uma cidade onde nós não tínhamos leito de UTI para uma cidade que é bem dotada de uma estrutura de saúde pública, né? Inclusive com Albert Einstein, fazendo a gestão do hospital municipal. Eu acho que esse modelo que nós imprimimos, implementamos em Aparecida, é exatamente aquilo que nós queremos levar para o Estado. Então, as pessoas que não me conhecem ainda, façam um convite, né? Seja para fazer uma pesquisa rápida pelo Google, seja para poder ligar para alguém que esteja em Aparecida, para um servidor público, para um empresário, para alguém que vive em Aparecida, seja pesquisando nas nossas redes sociais o que nós temos de proposta e de plano de trabalho. Eu acho que esse momento é importante para isso. E mais, aqueles que já se definiram, André, você poder também ser um canal de levar essa notícia para as pessoas. Eu voltei a fazer as lives e eu tenho dito para as pessoas, se você se indigna com a forma que nós temos sido tratados, se você quer uma mudança, então me ajude. Então comece a compartilhar, curtir, comentar os nossos comentários. Eu acho que o boca a boca é importante, as pessoas falarem que tem um gestor que conseguiu fazer um trabalho diferente, conseguiu ter equilíbrio, principalmente na pandemia, né, com o rodízio que nós implementamos. Conseguimos avançar muito, né, no desenvolvimento econômico, social, avançamos muito no acesso das pessoas à saúde de nossa cidade, na educação, enfim, na urbanização, no embelezamento, que é uma pauta que os prefeitos, né, têm. E, claro, eu acho que nós não podemos continuar da forma que nós estamos. O governo parou, o governo realmente errou muito, né? Eu até faço aqui um elogio ao atual governador. Ele foi um bom deputado federal, ele foi um bom senador, mas como gestor deixou muito a desejar. Eu acho que nós precisamos de uma mudança e eu me apresento como essa mudança. Tá curtida a campanha do teu pai, Azaf? É bom pra ele. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui que ele acabou de falar, que eu me lembrei, que é que eu tava falando... Ontem foi... Não, ontem não. Antes de ontem. Não, foi ontem que foi aniversário da minha tia, não foi? Então, tios meus lá de Porá vieram pra cá, né? Daí, eles estavam perguntando pra mim... eu já sei quem votar pra governador, eu acho que... e já sei quem votar pra presidente. Só que eu não sei pra deputado, nem senador... Então, quem você me indica? Eu falei, eu indico candidato X, candidato Y, mas eu acho que você devia pesquisar. Porque é uma coisa muito importante, que inclusive o Brasil pode ter ficado com a política ruim e com a fama do político, de certa forma, ficou desgastada. O político era do sinônimo de ladrão. Então, isso foi, às vezes, é por causa da culpa do brasileiro de não pesquisar. E ele falou que não tinha tempo. Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente tentar tirar um tempo. Inclusive, curiosidade. Essa questão do tempo, isso foi percebido desde a época da Grécia Antiga. E por isso que os políticos começaram a ser monetariamente... Remunerados. Por causa disso, porque eles não tinham tempo para profissão. Então, curiosidade, na época da Grécia Antiga, se não me engano. Interessante isso, cara. Você é o cara! Esse Aprende aí, André. Vem cá, cara. Muito orgulho desse teu pai? Muito, que é a vontade de querer lutar pelo povo, porque ele podia ter ficado como prefeito, ele estava bem. Inclusive, se ele quisesse ficar parecido até o fim desse mandato, quando acabasse, tentar eleger para prefeito de Goiânia, eu acho que ele conseguiria facilmente. Só que ele preferiu lutar pela liberdade do povo goiano, que estava sofrendo muito nessa pandemia. Então, eu acho que é um orgulho dele querer batalhar pelo nosso povo. Que barato, meu irmão. Gustavo, hoje na sabatina da TV Anguera, você foi indagado sobre ter recebido apoio de vários partidos, foi na sua campanha de reeleição, não foi? Foi de vários partidos e tal. Eu te conheço, tu é do diálogo, né? Aliás, essa é uma das tuas grandes qualidades, ser do diálogo. Virou defeito ser capaz de dialogar com todos? Bom, acho que no momento que a gente vive, e você tem essa polaridade, provavelmente para alguns sim. E a verdade, eu tive apoio de 23 partidos. Então, acho que pelo bom trabalho que nós desempenhamos... Partidos de centro, de esquerda, de direita, de tudo, né? Eu tive apoio do PSL à época, que era o partido do presidente. Tive apoio do PL, que é o partido atual do presidente. E tive apoio de partidos de centro e de centro-esquerda, né? Claro, isso vinha de uma construção com o Maguito. E a gente conseguiu, acho que, um apoio recorde de partido. Acho que, salvo engano, foi a maior coligação que um candidato já teve no país. E, óbvio,
98% dos votos validados na nossa eleição. E eu sou alguém do diálogo, né? Eu acho que a gente precisa de estar aberto ao diálogo. Defendo os princípios que acredito. Eu nunca deixei essa questão de ter apoio, enfim, independente de qual filosofia, de ideologia. Eu sempre defendi a família, sempre defendi princípios, mas sempre fui aberto ao diálogo, a conversar e a entender o momento difícil que a gente vive. Você queria falar alguma coisa, Azaf? Meu pai falou aqui sobre o número recorde no Brasil de partidos apoiando ele. Ele falou sobre isso mesmo, que ele está sempre aberto ao diálogo, que é a questão que ele mesmo acabou de falar, só que eu queria reforçar e deixar mais claro, que, na minha opinião, não ficou tão claro, não, que é a questão que um erro de alguns políticos hoje em dia, que ele candidato não, ele governa pelos eleitores. Só que o político não tem que governar pelos eleitores, tem que governar pelo povo. Caramba, bate aqui, André. Você quer ter um filho? Fala comigo. Esse menino é fera, hein, bicho? Pelo amor de Deus, cara. Tu gosta de ouvir o quê, malandro? Ajuda um pouco. Como? Eu sou muito eclético. Eclético. Mas o quê? Um pouco. De tudo um pouco, você falou. Aqui mesmo, Perfeito. aqui tá escrito hard rock. Eu não gosto tanto do metal. Eu gosto mais do rock. O Linkin Park, eu gosto muito. Meu pai, inclusive, escuta. Mas eu escuto todo tipo de música. Todo tipo de música. O que mais além de Linkin Park? Isso é uma boa referência, Linkin Park. Isso é do meu tempo, do nosso tempo, né? Banda que eu gosto, outra que é mais antiga, é Pink Floyd. Aí sim. Tá criando bem esse menino. Você corta isso, viu? Nossa, pelo amor de Deus. Não, mas é uma banda gospel lá da Inglaterra, Pink Floyd, não é? Olha isso, cara. Pô, esse cara tá fazendo. Eu não... uma coisa é a questão política, outra coisa é a questão musical. Aplausos, por favor, aplausos. Que coisa maravilhosa. Mas isso é verdade. Vou voltar de novo. Legião Urbana é uma banda que politicamente eu concordo em nada, só que tem música legal. A inteligência desse teu filho tá me comovendo, meu velho. Porque é isso mesmo, cara. Uma coisa é a arte, o que o sujeito produziu, fez. Outra coisa é a opinião política dele. Ele tem que separar, sabe? Autor de narrador. Porque o autor é o CPF que vota, que tem sua opinião política. E o narrador é aquele que produz uma canção, que escreve um livro. São duas coisas Na minha díspares. opinião, isso acontece que hoje em dia muitos cantores, principalmente no Brasil, acabam dando opiniões políticas, até mesmo em shows que o governo paga. E lê. Gosta de ler muito, Azaf? Eu tento, inclusive meu pai me dá muito livro, eu gosto de ler. Mas depende da obra, porque não adianta só gostar de ler. A leitura tem que ser interessante, tem que te envolver. Sim. Tem bem isso mesmo, cara. Eu concordo em gênero, número e grau. Deixa eu te contar uma dele aqui. Manda. O Jorge foi me visitar na prefeitura, não sei quanto tempo atrás. O Jorge do Jorge Mateus. Sim. E aí o Jorge chega e Que é um cara inteligentíssimo, né? Diga-se de passagem. Sim, e um cara bacana, eu gosto dele. E eu apresento, o Azaf estava comigo no gabinete, eu não sei, eu apresento. Aí o Azaf, quem que é esse? Rapaz, deu uma crise existencial o Jorge. Aí eu brinquei. Aí o Azaf começou a falar com o Jorge é um cara muito preparado. Falou, não, eu também gosto muito, Azaf, disso e tal. Que é um cara que eu gosto muito. Agora o Leonardo, ele conhece, já teve com o Leonardo várias vezes. Eu tenho uma coisa pra falar aqui. Ele prometeu que daria piqui da fazenda dele. O e eu tô Leonardo? esperando esse piqui. Ei, Léo. Poxa, ao vivo assim, hein, parceiro? Como é que eu vou fazer, pai? Vamos cobrar dele. Eu vou cobrar o piqui. Gustavo, apoio ao empreendedor não existe milagre, né? O governo facilita a vida de quem produz, de quem gera emprego, ou continuaremos afundados, né? E Goiás precisa voltar a crescer, as pessoas precisam voltar a sonhar, a sonhar com uma oportunidade, sonhar com emprego, né? Sonhar em melhorar na carreira e tal. E você tem um projeto no seu plano de governo, que é a Casa do Empreendedor. Fale-nos mais, Gustavo Mendanha. André, esse é um projeto voltado ao micro, ao MEI, ao pequeno empreendedor, onde nós vamos possibilitar capacitação, linhas de crédito facilitada para que essa pessoa possa empreender, possa ter o seu negócio. A gente sabe que o comércio é onde mais gera oportunidade de trabalho. Então, o que a gente quer é fomentar isso em todas as regiões do estado de Goiás. E é um projeto que nós temos em Aparecida, a Casa do Empreendedor, e que ajudou muito nesse crescimento, nesse desenvolvimento econômico da cidade. Então, a ideia é construir essas casas de empreendedor em todas as regiões do estado, possibilitando as pessoas se qualificar, se capacitar e, claro, a gente fazer uma linha de crédito automatizada. Então, a pessoa obedecer os critérios pré-estabelecidos, elas já têm
o valor liberado automaticamente e não ter que depender de analistas, porque isso acaba emperrando muito, principalmente para o pequeno. O que acontece em Goiás hoje é que muitos grandes, não que eu seja contra, pelo contrário, acho que a gente tem que fomentar o empreendedorismo, mas o pequeno também tem que ter acesso de linhas facilitadas. Os feirantes, enfim, os pequenos comerciantes, aquelas pessoas que estão iniciando, e é algo que nós vamos fazer no Estado, sendo eleito governador, se Deus quiser. Gustavo, eu estou diariamente trabalhando na tua campanha e com outras dezenas de pessoas que estão trabalhando, dando sangue, suor, e essas pessoas estão trabalhando, Gustavo, com muito afinco e muita paixão, você tem a certeza disso, não é? E a gente vai aqui, vai acolá, e nós percebemos que no interior tu é respeitado, tu é admirado, não é? Em Goiânia, idem, mas quando a gente vai a Aparecida, você é um pouco mais do que respeito e admiração, as pessoas te amam. É quase uma coisa de rockstar. Como é que você lida com essa paixão do aparecidense? Com esse carinho mórbido do aparecidense para com a tua figura? Bom, é com reciprocidade. E realmente eu amo Aparecida, eu nasci em Aparecida. Eu amo as pessoas de Aparecida e é o mesmo carinho que eu tenho pelo povo goiano. Eu acho que nós vamos começar a partir de agora desenvolver um namoro, não tenho dúvida, seremos eleitos e no final de um pleito as pessoas estarão felizes, satisfeitas e com certeza tendo orgulho do líder que elas têm, diferente do que nós temos hoje. Perfeito. Azaf, Eu? quais os melhores momentos que tu tem com teu pai no convívio cotidiano? É jogando videogame, é numa conversa, é no café da manhã? Quais os momentos que você mais gosta ao lado do seu pai, ao lado do Gustavo? Viagem. Viagem? Já falei, né? Viagem. É muito... Ele falou, isso foi com minha mãe, né? Você achou que ele estava mentindo. Você está achando que ele era o governador, que fica mentindo. Não, meu amigo, aqui é verdadeiro. Lá assiste os programas. Né, papai? É muito importante que a gente fica... Qual que foi a viagem que você mais gostou? Eu gostei muito de ir pro Araguaia. Paraguai? Foi agora recente. Cara, né? vai parecer que foi combinado. Eu achei que ele ia falar Israel. Não de nada. O que é Israel verdade, perto era do Araguaia, rapaz? Pelo amor de Deus. Se eu tiver uma chance de conhecer novamente, né? Que eu já era pequenininho. Ele foi para Israel, ele tinha 9 meses, eu me esqueci. Primeira vez que eu comi pão. Foi lá. Foi mesmo. É, né? A gente foi no Monte das Oliveiras e chegou lá em cima, não tinha nada de comer. E aí a gente viu lá um pessoal vendendo um pão, a gente comprou e ele... Falando em internet de comer, me lembrou rapidamente da questão do... Jesus estava no deserto com fome e viu a figueira. Tinha, inclusive, a questão que eu refleti, que é sobre Jesus, ele era onipotente ou não na Terra. E uma coisa que eu com essa reflexão, eu percebi que ele não era. É porque ele tinha uma fé enorme, ou seja, tudo que ele tinha era o Espírito Santo. Então, a gente podia ter. Isso que ele quis dizer, na minha opinião, como que a gente podia fazer milagres maiores que os dele. Cara, isso é uma reflexão muito profunda, viu, amigo? Mas muito profunda mesmo. Extraordinário. E, olha, a gente estava comentando aqui, antes de entrar no ar, que tem uma viagem que, além dessa para o Araguaia, Israel, você não lembra, você era muito bebê, muito pequeno e tal. Mas o seu pai, todo mundo sabe em Goiás, é aparecidense, convicto. Porém, você é... Eu tava, ele não podia ir na final, mas eu tava lá no estádio, na conquista do Brasileirão da Série D. No jogo Aparecidense e... Campinense. Campinense. Foi um jogo aéreo. Eu lembro que a Aparecidense tava ganhando, né? Daí, depois que ele ganhou, ele parou. Eu falei, não, bora, corre, vai lá. E acabou que ele ganhou, né? O título inédito? Título inédito. Inédito. E logo, se Deus quiser, ele tá na Série B. E quem sabe Série A um dia, né? Sim, mas você contava de uma viagem que você e o seu pai, vocês fizeram para São Paulo e vocês foram, se não me engano, para o bairro de Itaquera, para Neoquímica Arena. Tu és corintiano ou é impressão minha, Azaf? Ó, dia 15 eu tô torcendo pro Corinthians ganhar do Fluminense e outra Copa do Brasil pro Corinthians. Deus te ouça. Essa foi a coisa mais bonita que você falou no podcast hoje, você sabe, né? Eu lembro que dessa viagem, nós fomos no restaurante chinês. Quase que meu pai come bago de bode. Eu só fui na sopinha. Bago. Eu não vou... No restaurante chinês, isso? Chinês, né? Eu Pelo só fui amor na de sopa. Deus. Não, eu não vou sair da sopa, não. Que maravilha, cara. Que coisa maravilhosa. Gustavo Mendanha, agora vamos voltar para coisa séria, para o ritmo sério do negócio.
Nossas estradas são fundamentais para escoar a produção, né, para fornecer segurança ao motorista e tal, ao condutor. E é inexplicável o descaso do governo atual com as condições das estradas goianas, que é vital para o nosso crescimento, né, para o nosso crescimento econômico e tal. Como é que resolve isso, meu irmão? Investimento. Você tem a partir da RRF, nós deixamos, e rolamos, na verdade, não deixamos, não, rolamos uma dívida para frente, e o governo tem cerca de 8, um pouco mais de 8 bilhões de reais em caixa. Dinheiro que deveria ter sido gasto nesses últimos anos em investimento, em infraestrutura, em saúde, educação, enfim, todas as áreas. Mas não fez. O nosso projeto, um projeto para poder melhorar a condição de escoamento das produções, asfaltar 595 quilômetros, que são exatamente as rodovias, que são rodovias goianas e que não estão pavimentadas, e a recuperação de aproximadamente 1.500 quilômetros que hoje está em péssimo estado. E, claro, além do programa que nós temos de parceria de investimento, que é um programa que vai possibilitar também asfaltamento, manutenção, enfim, a gente estará implementando o ritmo acelerado. Assim como fiz em Aparecida, a partir dos primeiros dias de governo, as máquinas estarão roncando, nós vamos estar levando investimento de infraestrutura para todas as regiões do estado de Goiás, inclusive o Nordeste, o entorno, que são regiões, e o Norte completamente abandonadas pela atual gestão. E, aliás, temos uma cidade em Goiás que, em pleno século XXI, não tem acesso de asfalto, que é Bonópolis, região norte do estado. Aproveitar aqui que eu vou fazer uma pergunta pro meu pai que... Opa! Agora você vai entrevistador, André? Como é que é? Não, mas aqui você tem liberdade para tudo, Azaf. Manda bala. Eu queria saber qual que é a porcentagem de bairros asfaltados nos seus... Um mandato e meio? Cara, você tá andando com a Lília? Esse aí, moleque Gustavo, é demais, responde né? agora. O entrevistador perguntou, responde, irmão. Azaf, papai investiu quase R$1 bilhão em infraestrutura. Isso desde asfalto, construção de bueiro, ponte, viaduto, eixos estruturantes, né? Mas ainda a cidade de Aparecida resta cerca de quase 26, 27% da cidade que não tem pavimentação asfáltica. Com a pandemia, nós tivemos que priorizar vidas. Então, você imagina que a obrigação, você nem sabe disso, mas a obrigação de um governo investir em saúde é de 12%, de uma cidade é 15%. Diferente do governador atual que investiu e cumpriu tabela com os 12%, nós chegamos a investir no ano de 2021 28% do nosso orçamento para poder salvar vidas, testagem, vacinação, ampliação de leite UTI. Que é a questão da prioridade, né? Claro. Então, naquele momento, a gente entendeu que se fazia necessário investir em saúde, né, em detrimento de algumas obras que estavam programadas e que nós não conseguimos consolidar. Agora, boa notícia. Papai praticamente deixou bem adiantado, até porque a Aparecida há 10 anos é letra A na CAPAG, Ministério da Economia, e a gente pode pegar recurso em bancos, seja nacionais ou até internacionais. Nós deixamos praticamente 700 milhões de reais em empréstimo para que o prefeito Vilmar, né, que entrou no lugar do papai, possa concluir toda a pavimentação asfáltica. Então, se o planejamento for executado até o final desse mandato do atual prefeito Vilmar, será asfaltado todas as ruas habitadas da cidade de Aparecida. Uma coisa, né? Agora que você falou, que eu acho que uma das coisas que tem que aplaudir, que muitos chamam de responsabilidade no governo Bolsonaro, eu acho que foi uma atitude nobre, que é a questão de certa forma, deixar os comerciantes trabalhar, deixar o trabalho, principalmente no campo, que é uma coisa que muitos chamaram de responsabilidade, só que hoje está deixando o Brasil como um possível potência mundial, que a economia só está subindo enquanto outros países estão sofrendo inflação, inclusive vizinhos nossos. Eu não sei porquê, né? Não vou comentar aqui. Então, o Brasil quis muito chamar de responsabilidade, enquanto parte da mídia estava falando fica em casa, teve pessoas pessoas irresponsáveis que, por causa delas, hoje em dia, o Brasil está bem na economia. E o senhor fez mais que isso. Além de você ter não sei se o nome é agora... Um plano... Rodízio, que é um plano baseado em Israel, que acabou, além de deixando realmente... Não parou com a economia, porque a ONU tem dados que hoje em dia a fome vai matar mais que o vírus. Então, além disso, cuidou muito com a saúde.
É isso aí, exato. Meu jovem cidadão Azaf, você ficou satisfeito com a resposta ao próximo governador, a resposta dada pelo próximo governador Gustavo Mendanha? Eu acho que foi boa sim, né? Que é investimento. Que você vê aí, qual que é o segredo para ser eleito com 98% dos votos válidos? Simples, investir. Ter um governo transparente, investir, fazer o que um governante deve fazer, ajudar o povo. Competência, né? Competência. Competência. Gustavo, você acha que o governador vai ficar fugindo dos debates até quando? Você acha que no próximo ele estará? Da Record. Eu acredito que ele estará sim. Eu acho que ele já entendeu que a população quer que ele participe, que ele debate, que ele esteja junto com os outros candidatos, né? Não só, acho que defendendo o governo dele, que ele esteve à frente aí praticamente 4 anos, mas também apresentando as propostas para aquilo que ele imagina para um novo mandato. Olha, você fez de Aparecida uma cidade inteligente. Um dos motes da tua campanha e do teu futuro governo é fazer de Goiás um estado inteligente. Mas você já tem um plano para levar tecnologia, para levar essa ideia de cidade inteligente para os rincões de Goiás, para as menores cidades de Goiás? Temos um projeto. Primeiro, o Estado fazer investimento da infraestrutura tecnológica, que é o fibramento óptico. Isso nós temos condição. Tem mais que o estado todo, né? Tem. O estado tem pouco mais de 600. Se você excluir a Aparecida como parte do estado, a Aparecida tem 820 quilômetros, salvo engano, de fibra ótica. Então, a ideia é levar a fibra ótica para todos os municípios goianos, né? Com isso, melhorando a conectividade, e até trabalhando nessa questão, né, do Goiás 5.1. E nós vamos fazer isso. Além disso, né, implementação de câmeras, e aí utilização de drones, câmeras de vídeo monitoramento com inteligência artificial, se juntando ao trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, das guardas civis municipais, do Corpo de Bombeiro, enfim, do SAMU, porque a gente pensa nas câmeras e às vezes fica só com essa questão da segurança. Não, a gente tem mais eficiência também no resposta de acidente de trânsito, por exemplo, onde você não tenha um olhar humano, o acidente acontecendo à câmera, você tem condição de acionar aí o SAMU, e isso será importante, como acontece, né, em rodovias, por exemplo, em São Paulo, onde praticamente todas as rodovias vídeo monitoradas, ou, enfim, países do mundo que utilizam dessa tecnologia. E, além disso, trabalhar com projetos voltados aos municípios para que eles também possam implementar essa tecnologia, né, para facilitar a vida das pessoas. Então, tanto fazer investimento, como também possibilitar condições para que os municípios façam um projeto de cidades inteligentes. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi bom para Dedéu. Você, por favor, eu vou obrigar seu pai a trazer você no próximo, e no próximo, e no próximo. Mas vem cá, pra gente... Eu quero fazer uma pergunta para ele. Ah, não, peraí. Por favor, aí sim. Responder qualquer coisa aqui sem medo. Gustavo, o podcast, o microfone é seu, irmão. Eu queria só saber, Azaf, você se define como um cara de direita, de esquerda, de centro? Eu sou de direita, eu só não sou de extrema porque aí vai ser fascismo. Porque muita gente não sabe o que é fascismo, né? Mas sou de direita, eu apoio totalmente a causa do Estado mínimo, que eu acho que o Estado não deve ser máximo, acho que porque com muito poder na cabeça, acaba subindo a cabeça do homem. Então, quanto menor o Estado, eu acho que melhor. Não, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Pergunta não, vou levantar uma bola para você mandar pro seu pai. Seguinte, Azaf, pra gente encerrar, queria que você fizesse uma pergunta, não pro Gustavo, não pro teu pai, mas pro próximo governador do estado de Goiás. Uma pergunta não técnica. Queria que você deixasse o tecnicismo de lado. Uma pergunta humana para esse homem que encarou essa missão e que almeja ser próximo governador de Goiás. Por favor, Azaf, o microfone é teu. O que você planeja fazer com a questão da educação pública, que no Brasil não é referência? Caramba, isso dá orgulho, hein? Bom, Azaf, primeiro que nós temos tido a evasão escolar, principalmente pós-pandemia. Então, muitos jovens que deixaram as escolas e nós temos que atrair esses alunos de volta para as escolas, né? Acho que valorizar o servidor que trabalha com educação, então, desde os professores, os administrativos, enfim, o pessoal que trabalha lá na merenda, lá na entrada, todos têm que ser valorizados, porque são parte importante da escola. Utilizar a tecnologia para poder incrementar ainda mais, né, a nossa educação. O trabalho que nós vamos realizar dentro, não só das escolas, mas para trazer essa questão da qualificação da mão de obra. Então, a criança ela tem que sair
sabendo muito bem o português e a matemática. Então, tem alguns índices que muitas das vezes, né, para a gente poder chegar na perfeição, que não são levados em consideração. Então, nós precisamos que os nossos alunos saiam com proficiência de português, de matemática, saiam aptos ou para ir para o ensino superior ou para ir para escolas técnicas, que nós vamos estar ampliando, né? A questão do ensino integral, a gente quer cumprir aquilo que está determinado pelo Plano de Educação, que é pelo menos metade das escolas do nosso estado ser de tempo integral. Isso vai fomentar ainda mais a educação, não só com as matérias tradicionais, mas outras que possam agregar valor aos nossos jovens. E de alguma forma, a gente possibilitar que o nosso jovem, saindo da escola, do ensino médio, possa ir para a universidade ou para uma escola técnica. Aí nós temos as bolsas universitárias para as instituições superiores privadas, mas também o fortalecimento da UEG, que é uma universidade pública estadual. Nós vamos voltar com os 2% para a manutenção da UEG, que esse governo está praticamente querendo que acabe só porque foi uma criação do governo anterior. Uma boa resposta. Que coisa maravilhosa. Dá orgulho pra caramba, né, cara? Eu imagino, Poxa. meu irmão. Gustavo, tamo junto, cara. Até a próxima. Valeu, irmão. E, Azaf, você é um moleque extraordinário, que sua vida seja tão extraordinária quanto, viu, meu irmão? Amém. Não dá pra fazer aquelas frases suas pra finalizar, não. Agora de improviso. Não, hoje a genialidade aqui dessa bancada ficou por conta desse menino aí, tá? Valeu, viu, cara? Então solta uma frase genial aí. Improvisa uma frase genial pra gente. O conhecimento é questão de querer. Não importa a sua idade, se você tem 10 anos ou 60 anos, sempre é a idade de aprender. Uau! Brincadeira, hein, cara? E esse foi o 8º episódio do Goiás Pode Mais. Curtam, compartilhem, deixem aqui seu comentário e fiquem com Deus. Até a próxima.